Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quem quer viver a totalidade da promessa de Deus? Esse louvor que está sendo muito cantado, né? Mas você acha que é fácil viver a totalidade da promessa? O que você acha que precisa ser feito para você começar a viver a totalidade da promessa? E é sobre isso que eu quero falar com você. Em 1 Samuel 15, 22, Deus adverte um grande profeta, Samuel. E nesse texto está dizendo que o Senhor prefere aqueles que obedecem do que os que sacrificam. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quem nunca ouviu esse versículo bíblico? Mas você entende o contexto dele? Então, existia um rei chamado Saul. Foi levantado por Deus, tá? Foi pelos homens. Os homens, Israel precisava de um rei. Então, os homens aclamaram por um rei, né? E Deus levantou Saul como rei daquela nação. Tinha todo um porte, todo um preparo, era um guerreiro, né? Mas Deus, ele trabalha com regras, princípios e obediência. E Saul, ele estava fazendo tudo correto, até o momento em que ele quis deixar de ser rei, porque a unção que estava sobre a vida dele era de rei, e não de profeta, e nem de sacerdote. E ele quis fazer o que não estava na alçada dele, não havia uma liberação de Deus para ele fazer tal coisa, que era sacrificar. Deus deu uma ordem que ele entrasse na cidade e matasse todo mundo, inclusive reis e crianças, pegasse os despojos que tinham ali, né, que era os bens, o ouro, a prata, os animais, né? Era uma ordem de Deus, era assim que Deus agia no passado. Era só para Saul ter feito isso. Mas Saul não obedeceu. Ele poupou o rei daquela cidade, ele poupou algumas coisas que Deus mandou eliminar. E aí ele pegou alguns animais ali e quis sacrificar o Senhor. E ele não era profeta para fazer isso. E foi aonde foi o declínio, foi o fim de um futuro promissor que ele teria como rei. Deus abominou aquela situação. E como o profeta Samuel andava com ele, era o profeta que orientava, que direcionava, e pegou um certo carinho, um certo amor por ele, até acredito pela convivência, quando você convive muito com uma pessoa, você acaba se apegando, né? E Samuel se apegou a Saul. Samuel andava com Saul, conhecia Saul guerreiro, né? Até ele cometer esse deslize. E Samuel começou a ter dó de Saul. Então Deus fala com Samuel e dá a seguinte sentença sobre a vida de Saul: Samuel, até quando terás dó de Saul, se eu o tenho rejeitado? Ali foi uma sentença. Então Saul se viu desesperado, porque aí Deus já não falava mais com ele, por causa de uma desobediência. Deus já não falava mais com Saul, a ponto dele, Deus não falar. Ele é acostumado com Deus falar o quê? Que ele foi atrás de uma pitonisa, que era uma cartomante naquela época, para ver se algo era falado sobre ele, da vida dele, alguma direção viria, né? E acabou nessa idolatria. E o final dele foi muito triste, porque ele foi para um confronto, para uma guerra, e ele mesmo pegou a sua espada e cravou nele. Então ele cometeu um suicídio. Findou-se ali uma carreira promissora de um homem que Deus até então aprovava, até ele desobedecer a Deus. Então a totalidade da promessa que Deus tinha foi interrompida por causa de quê? Da desobediência. Então, primeira coisa para a gente viver a totalidade da promessa nas nossas vidas, ver o cumprimento delas, porque às vezes Deus fala, Deus mostra, Deus já usou alguém no passado, no presente, através de um sonho, através de profecia mesmo, através de algo, de um sonho do seu coração. Tudo poderia acontecer, ser até abreviado, mas a desobediência tem nos afastado desse propósito, de se cumprir. Então, quer viver a totalidade da promessa? Começa a rever sua vida, onde você está errando, aonde você está desagradando a Deus, e coloque em ordem a tua vida. A partir do momento que você colocar, alinhar sua mente, alinhar seu coração e viver um propósito com Deus, você vai ver como que Deus vai fazer assim, ó. Toma aqui, filho. Viva tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Você só não tomou posse porque você tem andado na sua
direção. Você tem andado com aquilo que você acha, com o seu achismo. A partir do momento, gente, que a gente renuncia ao nosso achismo, aquilo que queremos, às vezes o nosso desejo do coração não é o de Deus. A gente precisa entender isso. Às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. E a gente insiste. Aí vive um tormento constante. Porque a desobediência leva a isso. E alguns cometem coisas graves mesmo. A desobediência leva às drogas, às vezes, porque a pessoa se vê num fundo de poço, que não consegue se conectar mais com o Espírito Santo de Deus. Vai para bebida, vai para prostituição, para as drogas, entre outras coisas, porque não consegue mais ouvir a voz de Deus. Deus já não fala, não direciona. Então, a partir de uma renúncia alinhada com obediência, você começa a viver a totalidade da promessa. Amém? Só queria deixar essa palavra muito rápido. Queira viver a totalidade da promessa, andando alinhado com a vontade de Deus. Fora isso, é dar murro em ponta de faca. Fora isso, é nadar e morrer na beira da praia. É muito melhor a gente obedecer do que sacrificar. Saul não era para ter sacrificado, ele não era profeta. Entendeu? Então obedeça. Obedeça a palavra, os princípios, as regras básicas, porque não é difícil, não. Quando você ama o Senhor, não é difícil você renunciar. Não é difícil você obedecer. Que Deus possa te abençoar. Que tenhamos esse ano de 2025, que a gente veja todas as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Mas renúncia, obediência. Tá bom? Beijo no seu coração.